quando eu entrei nessa comunidade, quando eu comecei a frequentar a PAI, quando eu comecei a ir na ACD, quando eu comecei a ver que já existiam tantas outras mães que até então é um mundo desconhecido, eu percebi que dentro desse universo havia uma deficiência muito maior do que a própria deficiência no nosso país, que era a deficiência do conhecimento. O quanto as pessoas, o quanto o nosso país, o quanto Itaquá e região, o quanto a Paraíba, ela precisava de pessoas que falassem sobre o assunto, mas que falassem não só com teoria, porque a teoria não pode definir a vida de alguém, mas também com experiência. Sim. É um grãozinho de areia todos os dias, uma escada, uma ladeira que você vai subindo e que todos os dias você precisa de uma mão para te acolher. Sim. E essa mão eu falo da rede de apoio. Sim. Eu falo que a minha mãe faleceu muito cedo, então eu tive que ganhar responsabilidade muito cedo. Minha mãe faleceu com câncer e eu fiquei com 2 irmãs que eram adolescentes na minha casa, mais um filho com deficiência, e eu tive que amadurecer para subir essa ladeira de pouquinho, pegando na mão de um. Alguns pegavam na minha mão com solidariedade, outros pegavam na minha mão com preconceito, com críticas, né? Mas foi assim, eu costumo dizer que foi Deus na minha vida. Sim. Porque eu tive que opinar. Eu tinha 2 opções. Ou eu escolhia voltar para a faculdade, estudar, ganhar conhecimento para ajudar Pedrinho, para me fortalecer, ou então eu tinha que ficar dentro de casa com ele, deixar ele ali recolhido, não incluso na sociedade, né? Hoje eu não estaria aqui com você se eu não tivesse optado por estudar. Então a gente sempre tem que fazer opções, né? Escolhas. E a minha escolha foi essa. A minha escolha foi lutar para que o Pedro não fosse invisível na sociedade. Isso é importante, né? E eu vejo que você estudou, né, direito, pós em direito, não foi isso? Eu fiz pós-graduação em direito público. Tudo tinha um porquê. Porque assim, um certo dia eu cheguei numa instituição onde o Pedrinho estava sendo assistido. Sim. E aí nessa instituição, o pessoal falou pra mim assim, várias coisas que eu desconhecia. E que o poder... Que assim, dentro do direito, você diz, puxa vida, mas é um direito. Mas como que esse direito não é concretizado? Então eu fiz pós-graduação em direito público porque eu queria entender como era que funcionava a máquina pública. Sim. O que era a política, para que servia a política, o que era uma licitação. Tá vendo? Tá né? vendo? A mulher já foi por baixo, gente, olha. Como que você faz uma administração pública, como que você utiliza o poder público, a máquina pública, né? Que a gente fala de máquina, a gente tá falando do posto de saúde, sim, né? Como a gente fala da educação, inclusive a gente fala das escolas, e aí quando eu descobri, o município, estado e união, você tem 3 poderes, e dentro desses 3 poderes o município é responsável somente por clínico geral, pediatra e ginecologia, e as outras especialidades vai para o estado. Sim. Quem é responsável por essas licitações, por essas vagas, para que uma pessoa com deficiência possa estar tendo acesso a um neurologista? Eu fui por essa curiosidade, mas graças a Deus eu consegui. Mas descobriu muitas coisas também, né? Descobri muitas coisas também. Mas é assim,